temos aqui uma sessão especial e estamos recebendo a Clara Magalhães Martins, que foi aluna daqui, formada na turma de 2012, e que vai apresentar uma versão, uma visão que ela tem nessa guerra da Ucrânia entre a Rússia e a Ucrânia. E a Clara é bacharel em Direito aqui, pela nossa faculdade, que muito nos orgulha, né? Já faz um tempinho, são 10 anos, mas é muito importante o que ela vai apresentar como possíveis trajetórias de um ex-aluno de um curso de Direito da nossa faculdade. Para desanuviar a ideia que a gente vai ficar por aqui. A Clara está do outro lado do mundo, se envolveu positivamente num conflito que não foi atrás disso, já estava lá quando aconteceu. O que é importante é mostrar uma trajetória de qualquer aluno que tem condições e, ao sair daqui com uma formação técnica que lhe permite trabalhar em qualquer lugar do mundo, desde que cumpra requisitos mínimos, um idioma, uma qualificação. É o que a Clara fez. Ela saiu daqui como bacharel, logo em seguida fez o mestrado na antiga Unimep, Universidade Portuguesa de Piracicaba. Eu digo antiga, a universidade ainda existe, mas o curso de mestrado em Direito foi fechado, lastimavelmente. Então ela é uma formanda, uma oriunda dessa universidade com o título de mestre em Direito Internacional. Hoje, ela estava fazendo um outro mestrado, um MBA, na Universidade HHL, que eu também sinceramente não sei, né? Que é em Leipzig, na Alemanha, e nesse percurso que ela estava fazendo na faculdade, surgiu o conflito dia 24 de fevereiro desse ano. E aí ela se prontificou numa jornada que ela vai falar para vocês melhor do que eu posso apresentar. O que é importante mostrar é que é uma egressa da nossa faculdade. Praticamente a única universidade do Brasil que tem alguém que saiu dos seus bancos, foi para um conflito internacional, tem aparecido em televisões do mundo inteiro, pessoa de trabalho voluntário, quer dizer, na verdade está mais gastando do que fazendo qualquer outra coisa, graças a todo, a patrocínios que as pessoas vão conferindo, ajudando aqui e ali, diante da estupidez dessa guerra. É indefinível, mas enfim, é o que ela vai contar para nós, e nós nos sentimos extremamente orgulhosos, porque ela é praticamente a fundadora do coletivo brasileiros, voluntários brasileiros, essa Brazuca, essa frente Brazuca. Então isso é muito interessante para mostrar que é possível fazer coisas que ultrapassam o âmbito do direito. O âmbito do direito lhe deu a oportunidade de estar exatamente no epicentro do conflito. E isso ela está querendo prover, que é o que ela vai apresentar para vocês. Eu só vou pedir licença, eu não vou ficar na mesa para não atrapalhar o brilho, e ela vai usar aqui para assistir às imagens que eu também quero assistir, que eu não vi. Então, muito obrigado, Clara, pela sua presença, pela sua disponibilidade, está com a agenda carregadíssima, ela volta para terça-feira, então ela precisa ter uns 15 dias entre hoje e terça-feira, precisa fazer esses 4, 5 dias, 15 dias para dar conta dos recados. Então ela virá hoje à noite aqui ainda, fazer uma palestra para os colegas da noturna, e assim com vocês, claro,
A única coisa pior do que eu vi acidente aéreo na Ucrânia é ouvir avião, porque não tem mais avião voando lá, né? A Força Aérea Ucraniana quase não existe mais, então todo som de avião, não importa se você está conversando, tomando café, coloca todo mundo ali um pouquinho de pânico. Eu quis começar com a sirene, que é exatamente para a gente entrar um pouco na vibe tensa do que é trabalhar na Ucrânia, né? Como o professor me disse, eu estava na Alemanha fazendo um MBA quando a guerra começou, e olha, tem até efeitos de luz ali. Em galera da São Bernardo, depois saiu um gelo seco, bem ambiente. Eu estava na Alemanha e eu ofereci meu apartamento na Alemanha para brasileiros que tivessem saído da Ucrânia e precisassem de um lugar para ficar. No mesmo dia a gente criou um grupo no Telegram, tentando ver quem precisava, né, quem tinha oferta de acomodação, quem precisava de um lugar para ficar. E a gente começou a receber os primeiros pedidos de resgate humanitário. Então várias pessoas, familiares, inclusive brasileiros na Ucrânia, pedindo ajuda para sair da Ucrânia. E foi ali que a gente descobriu que o problema não era o que fazer quando chegar na Europa, o problema era como sair da Ucrânia. Para quem não conhece a Ucrânia, ou alguém aqui tinha algum vínculo com a Ucrânia pré-guerra? Zero, né? Eu também não. Apesar de no Brasil a gente ter uma comunidade de mais de 600 mil descendentes, né? Em Curitiba, Prudentópolis, eu também tinha zero vínculo com a Ucrânia, não tinha nem tivesse no hotel urbano, eu acho que eu teria comprado uma viagem para a Ucrânia. Mas esse é o mapa da Ucrânia. Territorialmente, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, atrás da Rússia, exatamente, atrás da Rússia. Ela também é um dos maiores ali em termos populacionais, né? Esse daqui, eu não sei quão relevante é, mas ano passado era um número maior, esse número caiu, não sei se eles estão atualizando, infelizmente. E a gente usa a moeda lá que chama hryvnia. Eu tenho depois também umas notas para vocês verem. O presidente, todo mundo sabe, né, o Volodymyr Zelensky, que está lá há alguns poucos anos. E eles tinham, ano passado, eles chegaram pela primeira vez a um PIB de 200 bilhões de dólares. Que hoje, né, existe a expectativa de que caia entre 30% e 50% o PIB da Ucrânia e que isso também represente uma queda de 45% do PIB mundial. Então, para a gente lembrar que essa guerra que a gente liga, está tão longe, impacta as nossas vidas diretamente, na inflação, no preço dos alimentos, preço do petróleo, né? Eu vi aqui no Brasil é um absurdo, na Europa falta óleo em vários lugares, também o combustível está muito alto. Na Ucrânia você nem acha mais combustível, uma crise muito grande, o combustível é um commodity, e existe uma enorme preocupação lá na Europa com o sistema de calefação, chegando no inverno, porque é tudo com gás. E lá, eu acho que eu não tenho foto aqui, mas lá a gente pegou, acho que num dia saindo, o pessoal da Ucrânia, no centro de refugiados, em -11, com neve. A gente está morrendo de frio aqui, que está verão lá para eles, com a mesma temperatura. Imagina vocês terem que sobreviver ali em -11. Então é uma preocupação muito, muito, muito grande da Europa. Eu acho que é importante mostrar aqui no mapa as fronteiras, né? Uma grande parte da fronteira da Ucrânia é com a Rússia, onde existe ali a maior parte das tropas. Depois a gente tem a fronteira ao norte com a Bielorrússia, vulgo Rússia 1.0. E aí a gente tem aqui Moldova, com a região da Transnistria, que é esse pedaço aqui, que também faz fronteira com a Ucrânia. E aí sobra Hungria, Eslováquia e a maior parte da europeia, que é a Polônia e a Romênia, que eu sabe. A gente já sabe que a Crimeia foi invadida em 2014, não sei se vocês sabem, quando a Ucrânia era independente, 24 de agosto de 1991, ou seja, eu sou mais velha que a Ucrânia, teoricamente falando. Eles assinam um tratado de que a Rússia não vai tentar tomar a Ucrânia por 20 anos. 20 anos acaba quando? Em 1994, esse tratado? 2014, que é quando começa a guerra de verdade na Ucrânia, quando eles invadem a Crimeia, né? Então a guerra ela não começou agora, o que começou agora foi essa invasão a larga escala, mas a guerra eles já aguardam por isso há 8 anos, quando eles invadem a Crimeia, tentam ali tomar Donbass e as outras regiões ao leste. A gente, claro, esqueci de falar, né? A bandeira, eu tenho a minha bandeira ali, que eu ganhei de uma escola, a gente vê bastante referência, né? O azul do céu e o amarelo dos campos, porque eles são ali o galpão do mundo,
né? A zona cerealista da Europa, então produzem trigo, girassol, óleo de canola, que são umas florzinhas amarelas também, e o brasão, né? O coat of arms deles, que é o tridente, que representa o primeiro príncipe ucraniano. A gente atua como Frente Brazucra, aqui a gente fica na Polônia, numa cidadezinha aqui no meio do absolutamente nada, e a gente vem aqui de Lutsk, né, e faz toda essa parte aqui de Rivne, Jitomer, Kiev, e essa parte ao norte, já bem próximo ali à fronteira da Bielorrússia. A gente também já trabalhou aqui na cidade de Cherkasy, e essa região aqui ela continua bem segura, né, são ataques aéreos, mas não tem tropas russas. E a gente já foi também aqui, eu já fui pessoalmente até Mykolaiv e Odessa, que são cidades, né, Kherson aqui são 30 quilômetros, onde existem as tropas russas, a cidade fortemente bombardeada, e Odessa, que é onde a gente acompanha, né, o porto bloqueado pela primeira vez, nem na Segunda Guerra Mundial a gente teve bloqueio de Odessa. E aí aqui já uma situação caótica, né, que eles tentam agora fechar a parte sul. E, claro, a gente tem as cidades mais conhecidas, não sei se você já tinha visto no mapa, né? Mariupol, cidade completamente destruída. A Zaporizhia, onde algumas pessoas que saíram de Mariupol vão aqui pegar refúgio. Donetsk, também invadida agora, então toda essa parte aqui, Donetsk está sendo invadida, né, recentemente cercada. É uma situação bem problemática, tensa, a gente tenta trabalhar ali no dentro do controlado. Mas você está na guerra, né? Não existe muito lugar seguro. Quando a gente começou a frente, a ideia era nunca entrar na Ucrânia, assim, até que alguém me perguntou, sua mãe sabe? Eu falei, não. Né? Eu também não vou entrar na Ucrânia, óbvio que vai entrar na Ucrânia. Naquela época, a gente tinha a impressão assim, que você cruzou a fronteira, mina. Que você ia simplesmente explodir quando você cruzasse a fronteira, né? Que tinha um russo te esperando ali do outro lado. Não é o caso. Obviamente, né? Já eu tô aqui. Mas a situação no começo da saída realmente foi muito caótica. Eu entrei a primeira vez no dia 27 de fevereiro na Ucrânia, pela fronteira de Medyka, na Polônia. E os voluntários ucranianos, meu carro estava vazio, eles encheram o carro com doações, pediram para eu levar. E naquele momento eu falei assim, cara, não sei nem o que eles estão botando no carro, né? Você pensa, tipo, avião, né? Se alguém vai pegar. Falei, nem importa, espero que tenha bazuca, um tanque, 3 aviões dentro do que eles estão dando. E quando a gente cruza, a gente encontra ali uma fila de 50 quilômetros de carro. As pessoas já estavam ali esperando algumas 3, 4 dias, não conseguiam cruzar a fronteira. Sem comida, sem água, temperaturas negativas. E o nosso carro, ele vira ali uma espécie de refúgio para essas pessoas. No começo, quando eu abri o porta-mala do carro, todo mundo pegava o que queria. Pegava pão, pegava remédio. E assim, com 5 minutos a gente já viu que aquilo era insustentável. E começa, eu acho que a pior parte de um aprendizado rápido, que é você ter que racionar comida para a pessoa. Então eles vinham com um bebê, querendo pegar a engradagem de comida, e você podia dar um. Remédio, no final do dia, eu estava dando comprimido, em vez de cartela. E até que chega uma mãe com uma filha, e eles me perguntam se eu tenho água. E eu tinha 4 garrafas d'água, 4 mini garrafas d'água. Só que eu estava procurando 3 brasileiros, comigo 4. Eles já tinham falado que eles não tinham água. Então ali eu tive que falar para uma mãe com uma criança que eu não tinha água. Porque eu precisava daquela água para dar para outras pessoas, para quem eu fui lá buscar, né? E nisso eu fiz essa maravilhosa bandeira que sim, nacional, que estava no carro. E foi com essa bandeirinha que eu encontro, na verdade, os 3 primeiros brasileiros. E a gente faz ali a administração da Ucrânia. Esse é um vídeo de como era a situação lá nesse dia 27. Essa galera não estou vendo nada, eles vão narrar por cima de mim. Maioria de homens, realmente, sem comida, sem água, sem perspectiva de sair. Os ônibus sem perspectiva de passar. Mulheres, crianças, bebês, sem assistência diplomática. Eles achavam que o nosso carro era uma assistência diplomática brasileira. Colombianos, americanos, né? E, enfim, tentando achar as pessoas ali para sair. Não tinha apoio consular, não tinha apoio diplomático, eles não estavam na fronteira. E a gente, nosso grupo, acabou assumindo essa parte diplomática de tentar contatar as pessoas também fora para ajudá-los a sair. Agora eu estava com um carro, imagina 100 pessoas pedindo para entrar no carro para você tirar eles. Impossível, impossível. E eu tinha que achar os brasileiros, né? Então,
mas depois de 3 horas, mais ou menos, procurando, dando carona para o pessoal assim, em curtas distâncias, eu paro no posto de gasolina, onde a última informação que eu tinha deles era de 4 horas antes, o ping da localização, obviamente não tinha internet na Ucrânia. A Jéssica, que vai me matar se ela ver que eu postar essa foto aqui em público, mas ela vê a bandeira no carro, e ela fala assim, brasileiro, o marido por Thales. Ele falou alguma coisa em inglês que eu não lembro. Eu tinha ela no WhatsApp e eu perguntei assim, você é a Jéssica? Ela falou assim, você é a Clara, eu não acredito. Só que nisso eu já estava com um nigeriano, o Caleb, e uma ucraniana, a Alexi, no carro. E a gente saiu 6 esmagados, né? Dá pra ver assim, tá todo mundo dormindo, um em cima do outro, um em cima de mala. E a minha viagem nesse dia foram 36 horas, sem dormir. A gente demorou, quando a gente chegou na fronteira com a Hungria, que é essa daqui, essa daqui é cara de esperança de quem achou que a gente ia sair rápido. 17 horas depois, que a gente finalmente estava cruzando a fronteira de volta, né? A gente passa pelas montanhas da Ucrânia, uma região muito, muito bonita, mas ali no terceiro dia a gente já passou por 6 bloqueios de estrada, em que eles paravam armados, pediam os documentos, pediam identificação. É uma situação para mim completamente atípica, né? A gente é parado em blitz, que eu acho que é talvez mais na vida lutador, porque é separado pelos ucranianos, mas não deixa de ser assim como você acha, né? De ver ali que ele já que a qualquer momento vai ter um conflito e você vai ser preso no meio. E depois a gente começa a acompanhar também o pessoal nos centros de refugiados já do lado polonês. E aí, para a gente ver assim, a saída, né? Muitas crianças, então obviamente, existe a lei marcial, não saem homens de 18 a 60, a não ser com algumas exceções, como toda boa lei. E aqui o pessoal que trabalhava, né? Recebendo as doações, fazendo sanduíche às crianças, sempre com comida quente. Hoje a gente não tem mais essas estruturas. Elas cresceram e aí elas foram diminuindo com o passar de que pessoas pararam de sair da Ucrânia, né? A gente tem essas coisinhas fofas assim, que saem com a família, e os irmãos mais velhos, os homens, né, os meninos assim de 8 a 9, você vê que eles assumem a postura de um homem da casa, super sérios. Muitos deles saíram assim, de zonas de conflito, mas tiveram que abandonar os pais, os avós, para tentar sobreviver do lado de fora na Alemanha. Na Alemanha, na Polônia, em qualquer lugar, né? E a gente consegue ali durante bastante tempo, logo no começo, fazer a extração de vários brasileiros, a maioria aqui jogadores, né, de futebol em Minas. Daqui é uma cidade de Mostisca, onde eu ganhei inclusive a bandeira. E aqui atrás, sei que não dá para ver, mas são fotos, né? Na Revolução de 2014, quando existia um outro presidente ali, o fantoche da Rússia, o governo matou 100 ucranianos, né? E as fotos deles estão estampadas assim em todo lugar da Ucrânia por eles terem sido assassinados pelo próprio governo. E óbvio que vida de brasileiro não é bom sem perrengue, né? Então eu estava dirigindo, óbvio, dentro do limite de velocidade, certo? Prestando atenção e não no celular, à 1 da manhã, como qualquer pessoa normal faz, e peguei o maior buraco da minha vida. E eu não quebrei uma roda, eu quebrei 2 rodas. E não foi o pneu da roda, foi a roda. 1 da manhã, na Ucrânia, a única sorte foi quando quebrou o carro. Ele até apitou assim, sem pressão. Eu falei, nossa, obrigada. Eu encostei o carro e tomei uma farolada na cara, né? Porque eu tinha quebrado o carro em frente a um postinho, assim, um trailerzinho de uns paramilitares. E eram 6, mais ou menos lá, também armados, muito solícitos, muito educados, mais ou menos, porque eles me forçaram a ficar dentro do trailer, porque eles achavam que estava muito frio, e traziam café, né? E uma hora eu saí do trailer de 15 caras diferentes, com vários carros, porque eles estavam tirando o step do carro deles e tentando encaixar no meu carro, para que eu pudesse sair de lá. Nesse dia eu tinha mais ou menos 3.000 euros em comida e 1.000 euros em medicamento no carro. E aí no outro dia de manhã, me chegam essas 2 senhorinhas, e elas olham para mim e falam assim... Eu falei assim, olhei pro carro, tava vazando uma... Sabe? Aí eu falei, você quer comida? Ela, não. Eu peguei o Google Tradutor, né, fluente. Perguntei para ela, você quer comida? Ela falou assim, não. Eu falei, você está me oferecendo comida? Ela falou, sim.
cara, não é possível, né? Eu estou com metade, eu acho que, do estoque da Ucrânia naquele momento. E elas vêm e me dão um sanduíche de mortadela. E depois elas voltam para me dar um cafezinho, né? E aí teve uma ótima interação pelo Google Tradutor, que elas escreveram, mas saiu assim: você tem que ter medo. Exatamente, foi essa a minha cara. Eu falei assim, cara, você tem que ter medo? Ou você não tem que ter medo? Ou nós estamos com medo de você? Eu falei, eu acho que não tenho que ter medo, né? E posso, enfim, comer o que eles ofereceram. E aí já começou a mostrar para mim, foi logo na primeira semana, a generosidade dos ucranianos, né? Especialmente com os voluntários e as pessoas trabalhando lá. Então, no começo, muita gente perguntava assim, você não tem medo? Né? Cara, depois você começa a trabalhar com eles, não. Entendeu? Só por ter visto tantas pessoas vindo de madrugada tentar tirar o pneu do carro deles para colocar no meu carro para que eu pudesse sair, isso daí só aumenta a vontade de continuar voltando, né? Isso, claro, eu lá na Ucrânia, né? E o resto da galera da Frente Brazuca está trabalhando online, então na operação de logística, onde estão as pessoas, como é que eles vão sair, qual que é o trem que vai até aquele lugar, que horas que chega, são quantos, como está a condição de saúde, o que precisa levar. Né? Toda uma operação extremamente organizada e muito rápido, foi incrível como isso aconteceu. E aí a gente começa também, toda vez que entra na Ucrânia, então, levar doações, né? Remédios, comida. Esse daqui é um centro de refugiado na cidade de Mostiska, como sempre, né, dentro de escolas, universidades, e onde os refugiados chegavam ali das regiões leste. Claro que para trabalhar na guerra, o pessoal me perguntou, acho que no começo, assim, quantos anos você tem de experiência? Eu falei, uns 16 dias, mais ou menos. Nunca, né? Eu acho que ninguém aqui nunca tinha experienciado uma guerra, assim, pelo menos para mim, né, tão perto de onde eu estava. E eu acabei conhecendo os soldados americanos. Numa cidade a 68 quilômetros da fronteira, tinham 350 de um batalhão americano. Eles são de uma base na Carolina do Norte, em que eles podem responder, estar em qualquer lugar no mundo em 18 horas. Agora, qual o curioso quando você começa a conversar com eles? Eles não chegaram lá no dia 25. Eles estavam lá 2 meses antes da guerra começar. Fazendo relações públicas, né? Então eles ali, obviamente, não andavam armados, andavam com os carros e ficavam no centro de refugiados, ajudando os refugiados que chegavam, jogando bola, né? Um tipo de propaganda do bem. E, pelo menos, movimentavam a economia, né? E ele, um médico, ele me ensina como aplicar um torniquete, sem torniquete, porque eu não tinha torniquete, mas é um grande pedido na Ucrânia, né? Now, on a tourniquet, they're usually Velcro bands. So, pull up and down, make sure as much of that band is in place. Então, ele ensina rapidamente como colocar e também dá aula de primeiros cuidados, né? Primeiros first aid. Obrigada. Primeiros socorros para áreas de combate. E aí, óbvio, com o passar do tempo, a gente desenvolve outras habilidades também, como aprender a checar um carro para ver se tem máquina de lavar. Então, quando você vai abrir a máquina de lavar na tua casa, ela explode dentro de portas de casas de civis e dentro de carros. Então, todo esse processo demorou mais ou menos 45 minutos, porque você tem que colocar... Eu não vou ensinar vocês a desarmar bomba, né, em carro. Mas, enfim, é um processo longo para ter certeza que está tudo bem. No fim das contas, eu acho que a gente destruiu mais o carro, mas pelo menos não tinha nenhum explosivo ali, né? E aí a gente acaba aprendendo essas habilidades interessantes. Esse vídeo, eu estava voltando algum dia de uma entrega, acho que em Jitomir, eram 11h30 da noite, e eu passo por um grupo de pessoas na estrada. E eu passei direto por eles, e eu resolvi voltar, eu já não tinha mais comida, no carro tinha umas barras de chocolate que eu dou para o pessoal das barricadas. E eu volto e pergunto assim, se eles precisam de alguma coisa, né? A gente estava a 1 quilômetro da fronteira com a Polônia. E eles falam que não, eles falam assim, voluntário brasileiro. Eles falam que estão esperando chegar o corpo de um irmão deles, né? Um fallen soldier. E eu peguei o carro e fui embora e falei, cara, eu deveria ter ficado, né? Deveria ter ficado para prestar meus respeitos. E quando eu chego já perto da fronteira, aqui mais ou menos 200 metros da fronteira, tem um outro grupo. E eu pergunto ali se eu posso ficar, né, para prestar os respeitos também. E
se não seria desrespeitoso filmar para poder mostrar, né? Então, eu acho que esse daqui tem que clicar no YouTube. Ou não, né? Bom é que corta a atenção, né? Como é que eu tô falando, assim, ninguém fica tão deprê agora. Não dá pra passar? Deve ser alguma coisa com a internet. Enfim, esse vídeo tem no Instagram também. Dá pra assistir depois. Todos eles esperam em fila, né, nos dois lados da estrada, com as bandeiras da Ucrânia. E assim que se aproxima o carro funerário, todos eles se ajoelham até que o carro passe. É um silêncio ensurdecedor. E eles fazem o sinal da cruz, né? Bastante religiosos lá também. E depois todo mundo se levanta, quietos, e vão embora. E eu também fui embora e cheguei na fronteira para passar na imigração com a Polônia. E a galera tava ali, né? Os poloneses, né? Se divertindo, rindo. E aí eu fiz um comentário, falei assim, cara, como é estranho, né? Ele falou assim, o que é estranho? Eu falei, não, eu acabei de sair de um cortejo fúnebre, 500 metros daqui, e vocês estão aí, né? Fingindo que nada existe, não tem nada de errado, né? Aí quase que eu fui deportada de volta. Mas eles ficaram quietos ali e, enfim, não foi um dos dias mais legais. E aí mostrar, né, todas essas fotos, esses vídeos, eu que fiz, tá? Então eu sei que alguém perguntou assim se eu tive alguma vez na Ucrânia, eu tô lá desde que a guerra começou. Voltei pra cá e volto pra Ucrânia na semana que vem. Essa daqui é uma cidade de Irpin. Irpin e Bucha estão ali do lado, fica na região metropolitana de Kiev. E é literalmente uma rua entre uma cidade e outra, né? É contínuo, assim, tipo Santo André e São Bernardo. E a gente vê os carros metralhados. Aqui você pode ver o rastro da metralhadora, né? Subindo nas casas, as janelas. Aqui o que já vai construindo, né? O cemitério dos tanques, com um carrinho de criança. Os prédios completamente queimados, destruídos, né? E esse daqui é um tanque ucraniano, no meio de uma rua, no meio de um vilarejozinho que não tinha nada, né? E aí como fica assim a destruição, né? Eu acho que alguns de vocês perguntaram, né? O alumínio. Então você imagina o calor, né? E aí ficam esses pedaços de alumínio assim caídos no chão. E aqui eu coloquei essa foto exatamente porque é uma universidade que nem a gente está aqui. A universidade inteira ela foi transformada para criar essas redes de camuflagem. Que de dia você não dá R$1 para elas, todo mundo está vendo isso aí. De noite, você não vê. É incrível como funciona. E aqui eles também fazem as redes para sniper, né? Então, aquela rede de cobrir o corpo inteiro do soldado. Esses são filmagens de uma explosão na cidade de Lutsk, que fica 1h30 da fronteira, e fica a 1 quilômetro de onde eu vivo. Então eu cheguei lá e eles tinham explodido uma refinaria. Para falar de novo, né? Quem não respeita a guerra está sujeito a ela, porque aqui é 1h30 da fronteira com a Polônia. E eles, apesar de não ter assim, grandes bombardeios civis, em áreas civis, eles bombardeiam a infraestrutura e pessoas morrem do mesmo jeito, né? E aqui eu vou convidar vocês para fazer um passeio comigo sobre Borodianka. Quando eu cheguei nessa cidade do Irpin, antes de vir para cá. São casas civis, pequenos comércios, nenhuma brigada militar, nenhum quartel, nenhuma delegacia. Excelente cinegrafista, como vocês podem ver. É difícil dirigir e filmar ao mesmo tempo, né? Mas enfim, ali a gente acompanha, né? Isso aqui é uma outra cidade. Todos os prédios, a destruição, as valas comuns que são encontradas. Esse dia aqui
foi o primeiro dia que eu fui tão pro leste, foi o primeiro dia que eu fui para Kiev. Eu tinha uma entrega tática para fazer e a gente entrou numa estrada que estava interditada, como vocês podem ver por motivos óbvios. O conflito tinha sido o dia anterior, né? Aqui, eu não sei se vocês lembram, eu vou acessar a memória de vocês, mas no mapa da Ucrânia, a gente tem aqui no norte, né, a Bielorrússia, e aqui no leste, a Rússia. E aqui no meio, nesse trocinho aqui, Kiev. Essa estrada tá para cá, pro oeste. Aqui não são tropas russas que chegam, são as tropas que descem do norte. Então, quando a gente fala que mesmo no leste, no oeste, que as pessoas estão seguras e falam, eu estou a 1.200 quilômetros de Mariupol, você está a 100 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia. E a gente vê pelas identificações, né? Eu nunca cruzei com nenhum Z, que é o usado para identificação dos russos. Mas eu já cruzei com vários Vs, que identificam os que descem da Bielorrússia. Eu acabo entrando aqui por essa estrada, e a gente vê, né, os destroços, tinha imprensa aqui, podia tirar foto e tal. E aí, quando eu continuo dirigindo, eu estava com um outro soldado no carro comigo, e ele fala assim, não olha. Mas não tem como não olhar, porque eu estou dirigindo no meio de destroço, e tem um carro civil, um golzinho da vida, no acostamento, e metade de um corpo. Só metade de um homem. O resto, eu não sei. Você continua dirigindo e vê uma criança. E aí você encontra os corpos carbonizados. E os tênis com o pé dentro, o resto, não sei. As casas, os prédios bombardeados, né? Posto de gasolina, era assim, normal, as pessoas estavam ali na Kennedy, sabe? Indo de um lado para o outro. Quando de repente os tanques aparecem. Artilharia pesadíssima. Os ucranianos vencem. E a gente vê só destruição, né? E esse foi o primeiro dia que eu tive que lidar com o confronto de tão real, né? O que te dá um absurdo ódio das pessoas que não respeitam a situação, mas uma vontade ainda maior de continuar indo, porque você vê que as pessoas precisam. Para mim, na volta, foi ainda mais impactante. Na volta, a gente acabou pegando a mesma estrada, e ali eu reconheci o uniforme de um policial. A cabeça dele não estava no corpo. Tinha explodido. Eu não sei se vocês viram aqui na frente, que eu tenho inúmeros badges de trabalhar com polícia. Então aquilo assim de ver e reconhecer que era um policial, uma pessoa que podia ser um dos meus amigos, ou uma pessoa que eu provavelmente presto ajuda e levo ajuda, ali. Como você sobrevive a isso? É você não deixar entrar na espiral de pensar para onde essa pessoa estava olhando antes disso. O que essa pessoa estava pensando antes disso? Qual foi o desespero da pessoa que estava no apartamento e foi bombardeado e queimado? Porque se você deixa isso aí, vai te corromper, né? Agora, a única coisa que você não escapa é de estar andando na rua e ver alguém com aquela cara de quem viu tudo isso ao vivo. Isso daí não tem como controlar a emoção. O resto, a gente assume uma postura mais pragmática, você está trabalhando e você precisa. Os mortos são mortos. O que a gente pode fazer para evitar mais mortes e para tentar confortar quem ainda está vivo, né? Depois dessa experiência, claro, eu vi várias outras e acompanhei. Se alguém tem estômago fraco, não recomendo. Aqui é bucha. Eu acompanhei a exumação de uma vala comum atrás de uma igreja em Bucha. Mais de 50 corpos de ucranianos foram tirados de lá. E eu estava junto aqui com os promotores de war crime, né, dos crimes de guerra, com uma equipe que inclusive estava trabalhando lá nesse dia. Não vou passar o filme inteiro. Como eu disse, fica atrás da igreja central. E no começo as pessoas achavam que eram os russos que tinham enterrado, né? E aí, se você pensa um pouquinho crítico, você fala, para que alguém que amarra as pessoas e dá tiro na cabeça e ia cavar uma cova funda para enterrar? Foram os próprios residentes de Bucha que se arriscaram indo pegar esses corpos do pai, do irmão, do filho, cavaram a cova para tentar dar o mínimo de respeito para eles. E aí depois, claro, quando a cidade de Bucha ali é libertada, eles voltam
para, obviamente, você fazer um trabalho horrível, que é documentar o seu próprio nacional. E ali os promotores do crime de guerra, eles são da cidade de Bucha, o escritório deles destruídos. E eles têm que documentar, né, as famílias ali chegando, mas que eles vão ser finalmente enterrados em um lugar digno, né? Já que eles não tiveram uma morte digna, eles vão tentar pelo menos o descanso. É um procedimento extremamente longo, chove, é pesado, né? Fazer essa retirada, documentação. Nesse dia que eu estava lá, no dia anterior, tinham sido tirados 26 corpos. Algumas horas que a gente ficou lá também, 5 corpos embaixo, onde eles estavam ali ao lado da vala, era uma outra vala. Então, depois de cavar um pedaço, eles iam fazer os outros. Eu acho importante a gente mostrar isso, e eu acho que Bucha teve um impacto muito grande mundialmente falando, porque quando saiu a notícia, ela saiu explícita. Não tinha pixel nas fotos. Todo mundo viu como é de verdade. E isso daí afetou muito, né, a percepção internacional e ocasionou ali a quinta leva de sanções contra a Rússia, inclusive, né, na época contra a amante, teoricamente, do Putin, cá na Suíça, claro. Até então eu achava péssimo ter que parar para documentar esse tipo de coisa, mas até que Bucha aconteceu. E eu vi que é nossa obrigação também fazer essa documentação. Porque quando as pessoas vêm, elas entendem o tamanho, a dimensão do que acontece, né, de verdade. Esse daqui é uma outra, esse daqui foi meu último dia na Ucrânia. Cara, só perrengue, a chave do carro quebrou, não ligava, fiquei 5 horas presa lá em Bucha, em Irpin, comendo comida de lata, atum, não era bom. Com o pessoal da Geórgia, e na volta eu tinha bastante comida ainda no carro. E eu vi uma cidade assim, da estrada principal, várias casas destruídas, e eu resolvi entrar nessa cidadezinha, né? Então aqui é a estrada principal, estava fazendo a volta. Você vê aqui, ó, as casas, não sei porque tudo fica com uma qualidade tão capenga. Isso daqui, algumas semanas atrás, antes da primavera, você via, acompanhar-se na lama, você via as marcas de tanque, né? Que vieram do norte, descendo do norte até essas pequenas cidades. Vilarejos, não tinha um soldado lá. Até, claro, depois. Cidades pequenininhas, casas completamente destruídas. Pessoas ainda lá, né, tentando reconstruir o nada. Várias casas completamente... Não existe mais, como você pode ver, né? Não tem o que fazer. Não sei se a qualidade do vídeo está tão boa. Carros aqui, ó, né? Você vê os vidros todos quebrados, marca de tiro, casas destruídas, explodidas, sem piedade, de mirar o tanque na casa de civil e atirar de propósito, né? E aqui na frente eu tinha visto, como você pode ver de novo, excelente câmera, é onde tem aquele tanque, no meio da rua. Um tanque ucraniano, que sobrou ainda desse encontro, né? Aí eu parei aqui e a gente fez também ali entrega para as pessoas que continuam aqui nas casas, você pode ver, né? São crianças pedindo comida de cachorro, pedindo eletrodoméstico, pedindo coisas básicas, pasta de dente, sabonete, shampoo. Eles nunca pedem nada absurdo, né? Eles nunca estão pedindo um carro ou dinheiro. É o básico do básico do básico. Eles estão felizes com o que você tem, né? E se não tem, tudo bem também. Uma foto de uma igreja na cidade de Borodyanka, que foi muito próximo a esse vilarejo. Você dá para ver assim as marcas, né, do conflito e o que sobrou depois. E aí, claro, traumatizando vocês, né? Tem a parte que dá esperança. Então, o melhor e pior da guerra é a mesma coisa, são as pessoas. Ali você vai conhecer as piores pessoas possíveis. Eu trabalhei com inúmeros homens, né? A maioria machistas, respeitosos, todos eles estrangeiros. Nunca um ucraniano fez isso comigo. Aliás, teve um dia que depois de Bucha a gente estava num comboio de 3 carros e a gente volta para Kiev, foi um dia muito estressante. E eles tinham pego um Airbnb assim para 6
para todo mundo, né, para os 6. E falei assim, cara, não, faz 40 horas que eu tô acordado, eu preciso sentar no chuveiro e ficar olhando a parede por 50 minutos. E aí eu peguei um hotel, e quando eu chego na recepção do hotel, tinha o atendente, que era o chefe de segurança do hotel, estava atendendo 2 indianos. E ele fala para os indianos assim, olha, na minha cultura, a gente respeita muito as mulheres, então eu tenho que atender ela antes. E aí ele me atende, me dá o quarto, eu tenho que pagar, não rola, não passa meu cartão, errou. E eu tento de novo, meu cartão não passa, e ele fala assim, meu, você tá com uma cara de cansada, obrigado, né? Tudo bem? Sobe lá, eu já fiz seu check-in. Falei, não, mas eu preciso pagar, né? Já pensou, voluntário brasileiro dá calote em hotel em Kiev. Tinha que ser Zona Leste ainda, né? Acabou a reputação. E aí ele fala assim, não, mas você paga. Eu falei, meu, se amanhã não der certo? Ele, não, se amanhã não der certo, não tem problema. Aí ele fala assim, vai lá, você tá cansada, sabe? Tipo, né? Aí ele vira pros indianos e fala assim, se vocês continuarem com essa putaria, eu vou pôr vocês pra fora. Eu falei, ser mulher na Ucrânia, excelente. Para as mulheres que estão aqui, de trabalhar, né, de voluntariado. Não trabalho com estrangeiro, mas com os ucranianos, muito respeitados lá dentro, né, o nosso trabalho. Toda vez que eles vêm assim, então você tem muitos checkpoints nas barricadas. Não tem vídeo, porque são 12 anos de prisão se você filmar. Então, né, eu acho que estou bem no momento. E eles, a maioria já me conhece lá, né, porque eu trabalho sempre na mesma rota, mas quem não conhece também, então eles pedem ali, eu me identifico Brasília Volunteer, mostro meu passaporte. Teve um soldado que quando ele viu o passaporte brasileiro, ele chorou. Eles ficam muito emocionados de saber assim, que tem um apoio tão grande de pessoas num lugar tão distante que não tem nenhum, né, vínculo com eles, se sensibilizando e ajudando. A gente fez algumas campanhas em vídeo também, mostrou para eles. Eles ficam sempre muito, muito, muito gratos, né? E aí eu estava falando, acho que para alguém, que eu estava indo para Lutsk, uma cidade assim, 3 da manhã um dia, e tem toque de recolher, né? Você não pode dirigir, eu não tenho esse problema, mas eu cheguei numa barricada dessa, farolete, né, na cara. E aí eu não conhecia esse pessoal, porque era de uma outra rota, né? E eu mostro ali meu passaporte, Brasília Volunteira, como assim, Brasília. E eu sou alguém assim, do outro lado da rua, Carnaval! Eu falei, então beleza, cara. E aí eu descobri que, na verdade, o cara que gritou Carnaval, ele é melhor amigo de um dos meus amigos policiais da cidade de Lutsk. Então, você conhece essas pessoas, e aí você volta. Porque não é fácil. Eu deixei faculdade, né? Estava terminando meu mestrado, tá trancado ali. Trabalhava num banco, ganhava dinheiro, bons tempos, né? Em que o almoço era mais do que um cachorro-quente com um cappuccino. E aí eu volto para cá, né? Eu vejo as pessoas, vou para Varsóvia para buscar doações e tal. E as pessoas têm uma vida normal. Porque a gente tem que ter, né? Lá também eles retomam um pouco, né? Tentam, começam a limpar as ruas. Você tem que trabalhar, você tem que seguir. Mas... E aí a vontade de voltar, né? Mas quando você entra na Ucrânia e você lida com essas pessoas, você lida com as pessoas que não têm nada, que eles não têm comida, não tem água encanada, no teu básico. E eles são tão gratos de você estar lá. A nossa conversa é zero, ninguém se entende, mas a gente se entende do mesmo jeito, né? E aí você volta. E aí você pega 30 horas de avião para chegar no Brasil, para falar com vocês, para lembrar que a guerra continua, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão morrendo. E que não é só lá que as pessoas estão sofrendo por causa da guerra. A gente, como eu falei no começo, é extremamente impactado. Os preços, a nossa população aqui pobre, poder de compra no buraco. A guerra influencia diretamente isso que a gente está passando. Diretamente. Então, eu tinha sido convidada pela Jovem Pan, pelo Pânico, para ir falar quando eu cheguei. E eles falaram assim, gente, só está falando de eleição na pauta, então você não vai poder falar. Falei, cara, como é que você não fala alguém para discutir os presidenciáveis, para falar sobre a guerra? A guerra impacta a gente. Ser neutro não vai mudar essa posição. Ser pró-Rússia, muito menos. A Ucrânia vai ser vencedora desse conflito. E eu acho que a gente, como Brasil, tem que escolher estar do lado certo quando ele acabar. Então, obrigada. Espero que vocês tenham, né, gostado da apresentação. Obrigada, gente.
Eu queria aproveitar e abrir para perguntas, né? Se alguém tiver, todas. Você vê eles me abraçando assim, eu era terror, tá? Na minha faculdade. Que o tempo cura. Gente, ela é nossa. Ela estava sentada aí não faz muito tempo. Para mim foi ontem. Ainda lembro onde você se sentava. Na sua, né? Na sua aula, porque na minha ela era do fundão. Mas isso aí foi no primeiro ou no ADP? Mas comigo você não pegou DP, não. Aí, vamos lá. Gente, primeiro eu queria falar do orgulho de ter a Clara aqui conosco. Precisa ser aplaudida em pé, porque primeiro ela é nossa, da nossa casa. Em segundo, ela é orgulho de norte a sul, leste a oeste desse Brasil. Todo canto que eu chego que fala de guerra da Ucrânia, falam, ai, tinha uma moça dando entrevista na Globo News. Eu falo, essa moça é minha aluna. E hoje ela é minha colega de trabalho. E ela é minha amiga. Então, a gente precisa enaltecer quem faz parte da nossa vida e dignifica o Brasil. E a Clara é moça que faz, é gente que faz. Da mesma forma que ela faz, um dia você também vai fazer. A gente não muda o mundo indo para o fronte de guerra. A gente muda o mundo começando do nosso quintal. A Clara foi um pouco além. Viu uma oportunidade lá e resolveu servir. Mas que a gente sirva também dentro dos nossos quintais, porque a gente pode mudar o paço municipal, porque tem gente morador de rua lá, a gente pode mudar na Cracolândia, a gente pode mudar onde a gente quiser, mas a gente precisa ser vetor de transformação social. Isso é que importa. Claro, eu tenho certeza que cada um que está aqui queria poder te agradecer pelo tanto que você tem representado para nós, para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e também para o Brasil. Obrigada, porque não é qualquer um que se dispõe a ir e voltar, a comer o cachorro quente com cappuccino. É bom? Depois de um mês você também. Pois é. Então, eu quebrei todos os protocolos, mas eu acho que a gente precisa falar. Coisa boa a gente precisa falar. E a Clara não tem feito bom, ela tem feito excelente. Então, gente, mais uma vez, palma para essa boneca. Obrigada, gente. Eu queria aproveitar no gancho da professora, uma vez falaram numa entrevista assim, o mundo precisa de mais Claras, né? Não é verdade. Cara, o mundo só precisa da gente, sendo um pouquinho melhor hoje do que a gente é ontem. Eu não acordei no dia e falei, cara, eu vou para a Ucrânia, yes. Tanto que no começo eu estava, não vou para a Ucrânia, não vou entrar para a Ucrânia, não vou entrar na Ucrânia, não vou entrar para a Ucrânia, só gente insana vai entrar na Ucrânia. Uma zona de guerra, não fala língua, não faz nenhum sentido. E o que a gente faz lá, não estou correndo no front, tirando alguém, né, vendo explosão de fundo, estou levando, sei lá, aveia, paracetamol. Às vezes a gente leva algumas coisas muito mais marcantes, né, enfim, especialmente do cunho médico, morfina, agulhas, essas coisas que vão direto para o front. Mas é uma gotinha, sabe? Eventualmente enche balde, né? Então aqui a gente pode não deixar, sei lá, o lixo, quando você vê passando na rua, ignorar o lixo, ou ignorar o cara que vem pedir. Às vezes ele não quer, pagar comida, cara. Negar comida para alguém é o cúmulo. Você não precisa dar dinheiro, pergunta se a pessoa está com fome. Às vezes a pessoa não quer nada, só quer atenção, faz ele se sentir um humano de novo, pergunta o nome dele. Isso daí não custa dinheiro, eu sei que a gente é aluno, né, tudo das pernas, mas não custa dinheiro, não vai custar nada do seu tempo e vai fazer a vida de alguém um pouquinho melhor. Não precisa estar na Ucrânia comigo, não precisa estar na Síria, né? Mas a gente está aqui, a gente pode fazer um pouquinho de cada vez. E aí, voltando só, no começo o professor Ruides falou sobre carreira, já que eu não falei nada sobre carreira, né? Enfim, direito tem trocentas mil oportunidades, né? Lá eu acompanho diretamente os casos dos 2 nigerianos que foram deportados de volta para a Ucrânia pela Polônia. E a minha vontade de, né? Eu saí com eles da Ucrânia para a Polônia. Foi horrível, um racismo absurdo que eles sofreram, e depois os caras são deportados de volta para uma zona de guerra. Então a gente está acompanhando ali, né, esse caso de direitos humanos. Só o caso de estar lá, né, acompanhando os crimes de guerra, não foi algo planejado, mas acontece.
Então, vocês não precisam, obviamente, também seguir direitos humanos, mas existe tanta oportunidade fora para a área jurídica, né? O que é o essencial? É o inglês, em primeiro lugar, já, né, enfim, falando sobre trabalho. Saber inglês e ver onde estão as oportunidades, né? Tem muita carreira, às vezes não é só advocacia, não é só academia também. Tem muita coisa que um bacharel em direito pode fazer, mas eu acho que o mais importante do curso, pelo menos o que eu aprendi, é que a gente tem que usar o direito para virar cidadãos melhores, né? Aprender nossos direitos e deveres e ensinar outras pessoas quais são os direitos e deveres, para que as pessoas parem de tirar vantagem, né, da gente, como um todo da sociedade civil. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Curiosidades? Fatos? Alguém roubou algum pad meu? Eu vou achar vocês. Uma gripe terrível, não é Covid, não. Mas, bom dia para todo mundo. Eu sou a professora Priscília, dou aula no 3º ano, vocês estão no 2º, né? Bom, o que a professora Débora disse é o óbvio aqui para a gente. Nós temos um orgulho muito grande da Clara. A Clara, antes de mais nada, ela sempre foi uma pessoa muito preocupada com o outro, com o ser humano. Enquanto aluna, eu estou com um pouquinho de falta de ar, né? E ainda mais a máscara ajuda a piorar, mas tenho um pouquinho de paciência. A Clara, ela era muito preocupada com o ser humano. Ela organizava campanhas de doação. Então, eu me lembro da Clara. A gente criou uma campanha para doar comida para pessoas que não têm o que comer. A gente criou campanha de fralda para as crianças. A gente criou campanha de fralda para idosos. A gente vai nos asilos. Então, assim, quando a Clara era estudante aqui, ela não precisou ir lá, para o outro lado, para movimentar, para fazer o bem. Ela já fazia o bem aqui, enquanto estudante da nossa instituição. E eu disse isso para o pai dela. Eu disse isso para o Rui outro dia. Disse, Rui, a Clara sempre teve isso, a preocupação com o ser humano. Eu sinto falta disso em vocês. Façam o que a Clara fazia enquanto estudante. Movimentem, se organizem, façam campanhas. É super importante. Cadê isso agora na faculdade? A gente não tem. Às vezes o centro acadêmico se organiza para determinadas questões, mas você não fazia parte do CA, né? Do Caixa. Você fez, mas você saiu e continuou fazendo as campanhas. Não é porque ela era do Caixa. Ela fez parte do Caixa, porque a Clara era ativa, né? Mas vejam, o que eu quero mostrar para vocês é que ela tem isso nela. Ela movimentava essa faculdade. Quando ela foi para o outro lado, foi lá para a Alemanha, e depois saiu da Alemanha e foi para a Ucrânia, né? É dela. Ela sempre teve isso. E ela, eu tenho certeza, conhecendo ela, ela seria incapaz de ficar parada, vendo o sofrimento alheio, se ela pode ajudar. Turma, o que a professora Débora disse é muito importante. A gente pode mudar aqui já. O nosso próximo. Fazer o bem para alguém. A Clara tem a oportunidade de estar lá. Mas a gente pode fazer aqui, né? E aí a minha primeira pergunta para ela. Porque acho isso muito importante. Você estava lá na Alemanha, fazendo seu MBA, estudando. O que você, a hora que você soube da guerra, primeira coisa que te veio na cabeça, e o que te fez pegar o seu carro e dirigir por horas a fio para ajudar as pessoas que estavam precisando de você? Obrigada, professora. A primeira coisa que veio foi só assim, a gente sabe como imigrante é mais difícil a situação na Europa de achar casa, né? Você imagina fugindo de um lugar, a gente não tinha noção da dimensão da situação. Então a gente imagina que a pessoa deve estar vindo
com ou sem dinheiro, né? Com pouco dinheiro ou sem dinheiro, então às vezes não vai ter um lugar para ficar, talvez saindo de uma situação traumática. Então o que eu fiz foi só oferecer o meu apartamento. E aí várias outras pessoas começaram a oferecer o apartamento deles em vários países. Depois, então a comunidade brasileira na Europa começou a se manifestar. O Brasil começa a oferecer também, pessoas aqui no Brasil. E aí eu falei, a gente começou a montar um grupo para saber quem oferecia e quem tinha lugar para ficar. Mas foi assim, eu posso fazer isso, né? Com a expansão do grupo e da logística, eu me senti obviamente responsável por ter começado aquilo e a gente precisava de alguém em terra para saber o que acontecia nas fronteiras. E sendo o meu movimento, né, eu tendo criado aquilo, eu achava que era a minha obrigação de estar lá. Então foi por isso que eu fui, aluguei um carro, né, dirigi ele 15 horas para chegar na fronteira da Ucrânia. E aí no outro dia foi também, assim, os brasileiros estavam desesperados, esses 3 não sair, não sair a pé, queriam só mandar a mulher e os outros 2 não podiam sair, queriam um carro. E foi uma coisa, quando eu vi, eu tava assim, eu era o segundo carro para entrar na Ucrânia, né? E eu falei assim, tanto que eu acho que eu fiz uma live, eu falei assim, nossa, meu pai vai matar quando ficar sabendo, né? Eu acho que toda vez que eu tô fazendo live, assim, eu tô num lugar ruim, eu falo, nossa, quando minha mãe vê, cara, a boca exploda logo aqui, né? Então, não me mata quando eu voltar ao Brasil. Mas foi isso, então as coisas foram meio que acontecendo, eu fui optando, né, por continuar indo, até onde a gente está hoje, né? Sendo reconhecidos também pelo governo ucraniano, né, o trabalho que a gente faz, como vocês podem ver aqui, assim, pela sociedade, né, da Ucrânia. E é o que eu falei, eles gostam muito de saber que a gente está aqui, né, por eles. Responde a pergunta? Beleza. Eu acho que assim, como alunos, os professores não vão gostar que eu vou falar, mas eu vou falar normalmente. Eu fui um aluno sempre muito medíocre. DP, enfim, né? Eu assumo meus erros, né? Porque meu histórico aqui, se for depender das minhas notas para entrar em qualquer lugar. Mas no fim das contas, as notas, vocês vão se formar com, sei lá, 800 pessoas, 300, 400, que tem o mesmo currículo que vocês, entendeu? Chega uma hora na vida que a nota não vai importar. Vai importar para você passar de ano e conseguir o diploma de fato, mas é o que você faz fora daqui, o que você faz mais da sua vida, seja no corporativo, seja no trabalhista, no civil, na parte de servidor público. A nota, chega uma hora que ela... A não ser que você queira, né? Academia, bolsa, estudo fora, aí você tem que arregaçar nas notas e no extracurricular. Mas é muito mais importante o que vocês fazem fora da sala de aula também, né? A gente também não tem empatia por todas as áreas do direito. Vocês vão aprender trocentas mil áreas diferentes e não necessariamente vão gostar de todas, né? Então, assim, o que você faz fora que vai te guiar para a tua carreira, onde você quer ir, eu acho que isso daí, no fim das contas, é o mais importante. E faculdade é uma oportunidade que a gente vai testando, né? Assim, ninguém vai te mandar embora, dependendo do que você fizer, numa faculdade, né? No trabalho você vai perder emprego, enfim, aí são outras coisas. Então, é uma oportunidade de vocês aprenderem, né? Enfim, e trabalhar outras habilidades durante o curso. Alguém tem mais alguma pergunta? Curiosidades? Não? Sim. A gente usa a vaquinha, está aqui no QR Code, então se alguém quiser doar, qualquer valor é muito, né? E a gente levantou bastante dinheiro no começo da guerra, o problema é que entra na rotina e as pessoas, né, perdem ali o interesse, a empatia, enfim, o desejo de ajudar, né? É normal. A gente trabalha com grupos poloneses, franceses, suecos, noruegueses, gente, olha, nossa, enfim, mini infarto. A gente trabalha com todos eles também, coletando dinheiro. O pessoal lá na Europa também leva doações, vira e mexe de carro, eles dirigem até onde a gente fica, deixam as doações. O pessoal da Holanda. Então, aí você tem que fazer o networking, né? Tudo na guerra é networking e escambo. Você só vai tão longe para pessoas que você conhece. Geralmente a gente vive na base de troca também. Eu te levo para dentro, mas você vai deixar metade da mercadoria que você tem para mim, porque eu vou mandar isso daqui para frente X e você está mandando para frente tal. E a gente faz isso. Agora, no governo, não, zero. A única vez, quando aconteceu a guerra dia 24, a gente já tinha uma lista gigante de nomes de pessoas pedindo ajuda que estavam na Ucrânia. A gente liga para o Itamaraty, eu pessoalmente ligo para o Itamaraty 3 vezes falando que a gente tem essa lista de pessoas. Eles pedem para enviar um e-mail, a gente manda um e-mail e... nada.
E aí que começa, a mídia aqui começa a cutucar o governo, falando, ó, tem um bando civil, nada a ver, tirando brasileiro e Itamaraty, nada. A única vez que eu falei com alguém do Itamaraty, da embaixada, foi quando a CBF, que a CBF ajudou demais no nosso trabalho, muito. Eles acompanharam mais de 65 atletas e trabalhavam com a gente falando, e eu vou te falar como eles começaram a trabalhar. Eu estava saindo com 4 meninos de carro. A embaixada mandou um e-mail para a CBF que pedia para eles assinarem um documento falando que a embaixada tirou eles da Ucrânia. Eu estava com eles há 13 horas no carro. E aí um dos meninos pega o celular, e é só profanidade, ele fala, a gente não vai assinar, porque a embaixada não fez nenhuma. Quem tirou a gente, aí ele falou assim, foi a Clara. E aí a CBF entra em contato com a gente, acompanha a gente, e no dia que as 3 meninas do futsal estavam saindo, elas estavam assim na minha de tirada, né? A gente estava acompanhando a saída delas ali de Harrison, e eu ia buscá-las. O Itamaraty entra no meio, pega as meninas, tira uma foto, manda elas pro hotel que não tinha quarto, faz elas pagarem o almoço, pedem bola para elas. Você tá fugindo de uma guerra e você fala assim, realmente eu peguei, deixa eu tirar aqui meu saco de bolas para distribuir enquanto eu fujo do exército russo. E aí eu falo com a CDF e falei assim, olha, as meninas estão falando comigo, elas falaram que elas querem que eu vá buscar porque XYZ, né? Eu falei, eu vou manter vocês informados, estavam mantendo informados. Aí o Itamaraty me liga e ele fala assim, oi, Clara, tudo bem? Aqui é o André da embaixada. Eu falei, nossa, André, você me ligou, meu Deus, que honra. Eu pensei que você não tinha o número, né? Porque tanto tempo, eu falei, estou me sentindo honrada do contato da embaixada, eventualmente falar comigo, senhor. Falei assim mesmo, né? Para ele saber que eu estava pouco interessado no que ele estava falando. E ele fala, não, as meninas estão bem aqui, a gente está tudo bem. E vocês ficam mandando esses pedidos, e aí entra um pedido de cima do outro. Eu falei, cara, a gente não fala com vocês. Desde o dia 25, a gente já tentou, vocês não querem trabalhar. Ok, elas estão bem, estão bem. Eu falei, para mim interessa, que elas têm que sair do país. É com você, é comigo, é a pé, não importa como elas vão sair. Ele fala isso, aí ele, porque assim, aí vocês vão lá para a CBF, aí a CBF liga no Itamaraty, o Itamaraty liga aqui. Eu falei, então você não está preocupado, você está me ligando porque você tomou esporro. Porque, cara, você vai mexer com a CBF deve ter mais peso, eu acho, do que Itamaraty, provavelmente, aqui dentro do Brasil, né? Então a CBF ligou para o Itamaraty ligou para a embaixada, e foi aí que a embaixada resolveu ligar para a gente. Aí eles tiveram o desaforo no outro dia de falar assim, aí você vai estar em Lviv, a gente precisa olhar 2 cachorros. Aí eu falei, tá, se eu tiver eu te aviso. Entendeu? Aí, não, quando eu saí com as meninas, eles ainda ligaram pra ela, não me mate depois, é política. Eles ligaram pra ela e falaram assim, não, mas você vai sair com esse pessoal? Eu não ganho nada pra estar aqui. Eu tô fazendo isso daqui, é uma gentileza. Eu falei assim, nossa, mudou, né? Enquanto eu tava aqui na guerra, o servidor público agora é voluntário também, né? E ele falou isso para elas, no viva voz, que eles estavam lá fazendo uma gentileza, né? Que a gente saiu da nossa casa, né? Se expondo assim, e que ele não ganhava nada para isso que ele estava fazendo. Falei, meu irmão, você é servidor público, você não só ganha, como você ganha muito bem, e provavelmente devia ter alguma super periculosidade que deve ter inflacionado ali o que eles estavam ganhando, né? Então, assim, 0. Hoje a gente tentou com a FAB diversas vezes para mandar doações, eles não mandam. A gente já pediu, o Ministério da Embaixada já pediu, a Sociedade Ucraniana Brasileira também já pediu, então 0. Sim, o governo a gente teve... Tá, muitas pessoas hoje realmente já não saem mais da Ucrânia, a gente vê o fluxo reverso, as pessoas voltam para a Ucrânia. Você imagina deixar sua família, né? Assim, os pais não saíram, porque eles falam, eu nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui. E outra, tem 80 anos, 90 anos, o que ele vai fazer na Polônia? Não fala língua, não tem casa, não tem nada, eles preferem ficar. Muitos deles voltam, porque também não é fácil. Você vai se adaptar onde? Na Europa a gente acha que é tudo flores também, mas muitos não conseguem aluguel, porque eles não querem alugar para imigrante, o cara não tem renda, né? Então eles vivem ali no centro de refugiados, alguns estão com família. Na Alemanha a gente acha que é flores, se você não fala alemão você não consegue emprego, né?
Então é muito difícil também você ser empregado na Alemanha se você não fala alemão. E eles não falam. Então na Polônia ali, muita gente é alocada, mas existe uma dificuldade, a gente vê muita gente voltando para a Ucrânia hoje, né? Lá a situação, como eu falei assim, continua caótica de commodity, por exemplo, gasolina, diesel, raríssimo você achar. Quando eu acho, às vezes deixam encher 5 litros, 10 litros só, depois de 4 horas na fila. O que impede muito o trabalho de voluntário de chegar quando você precisa dirigir 2.500 quilômetros e de volta, né? Como é que você faz isso sem poder reabastecer? Inclusive a logística dentro da Ucrânia. Sobre a guerra está diminuindo, mais cidades estão sendo tomadas e cercadas no leste, que nem eles fizeram com Mariupol. Existe a movimentação ali de mais de 50 quilômetros na Bielorrússia, movimentação militar, que eles estão na fronteira com a Bielorrússia. E aí existe a preocupação de antecipar um novo ataque a Kiev, né? Uma nova tentativa deles descerem ali. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Você está lá um dia, outro, nada acontece como planejado dentro de um território de guerra, né? A única coisa que não tem é Covid e limite de velocidade, né? De resto, tem tudo. Bom, se alguém tem mais alguma pergunta, curiosidade? Não? Queria pedir um favor então para vocês. Eu vou ensinar um negócio que eu falei que os ucranianos eles estão muito, muito felizes. Eu queria saber se tudo bem por vocês eu filmá-los. Mas na Ucrânia a gente sempre fala, tem uma fala, né, que é muito comum, que é Slava Ucraina, que significa Glória à Ucrânia. E sempre que alguém te fala Slava Ucraina, a pessoa tem que responder Heroin Slava, tá? Então eu queria filmar, ver se a gente consegue fazer. Eu falo Slava Ucraina, vocês respondem com Heroin Slava. Pode ser? Teste? Entenderam? Pô, galera, vocês não têm ucraniano mais na direita de São Bernardo? Como assim? Tiraram da grade nos 10 anos? Heroin Slava. Então é glória à Ucrânia, glória aos heróis. Slava Ucraina. Ok, agora finge que vocês estão dispostos a fazer isso. O cara me grita carnaval lá no 3 da manhã, mais animado que vocês. Eu vou tentar mais uma vez. Slava Ucraina. Beleza, vou filmar agora. Então, agora vocês já podem sair assim, ó, fazer o passinho tudo secreto. Bora tentar? Deixa eu tentar filmar todo mundo aqui. Slava Ucraina? Ai, que lindos, obrigada, gente. Pra quem não viu e quiser ver, eu trouxe algumas coisas da Ucrânia, tá? De onde eu trabalhei lá. Então tem uns pets de policiais e alguns pedaços de artefatos das cidades onde a gente trabalhou. Sigam no Instagram, doem se puderem, compartilhem se quiserem e vão pra Ucrânia comigo se quiserem também. Obrigada.